Porque a hipnoterapia, você usa a hipnose como ferramenta. E dentro da hipnose, você utiliza uma das técnicas, é a técnica de regressão. Que como funciona? Eu pego, você vem com sintoma aqui para mim, vamos dizer, uma tristeza, a depressão, aliada à sua tristeza. Eu vou elevar até o máximo essa sua tristeza, essa depressão, e depois que você está induzido no estado, ali sim, eu utilizo a indução hipnótica, eu te levo a primeira vez que você sentiu isso. E é um processo que pode haver falha nele, por exemplo. Eu, Daniel, chego no consultório da Sandra e quero buscar esse processo, essa ferramenta. Pode ser que comigo não funcione ou funciona 100%. Como que é Ó, isso? não funciona se não for bem explicado. Por Uhum. isso que é bom procurar um bom profissional. Ó, a minha primeira consulta, ela dura 2 horas. Por que que ela dura 2 horas? É para entender o que você quer e mais ainda explicar o que é hipnose. Porque a hipnose não vai funcionar se você não entender o que é. E se tiver medo, se não tiver confiança, só isso. A partir daquele, e depois você volta só depois de 15 dias, depois que eu te dei um livro para você ler, que eu te dei, você faz Faz um áudios, preparo faz da um preparo, pessoa. áudios de auto-hipnose, aí comigo nunca aconteceu. É. Realmente, não. Que bom. Porque Mostra. na primeira consulta, eu já faço assim, depois que a pessoa fala assim, não, eu quero, aí eu faço uma indução mais demorada. E tem muito mito, eu vou fazer pra você a mesma pergunta que eu fiz pra eles, assim, de gente que fez a regressão e não voltou mais. E tipo, entrou num estado de paranoia. Nossa, eu gosto, adoro essas perguntas, que eu quero tirar É isso. isso, assim, e é uma. Não, Aham. não existe isso, você não vai em lugar nenhum, você sabe onde você já sabe que está na sala. Se você quiser abrir os seus olhos e falar: "Não quero isso", você Durante o processo. você pode, você está totalmente livre. Você quis passar por aquilo, você está só em estado de foco e concentração, você não vai para lugar nenhum, você está lá exatamente. O que acontece é que quando a gente faz a regressão, a pessoa sente exatamente o que ela sentia quando tinha 5 anos de idade. Ela Cara, isso é s muito interessante. É muito interessante mesmo, porque às vezes a pessoa até muda, tem uns que até muda e fala na linguagem de criança mesmo. Ah, meu Deus. Existe isso mesmo. Sério? Aham. E tem alguma. É porque assim, eu sei que pela ética também você não pode chegar e falar, citar nomes, assim, mas se você se sentir à vontade, qual foi o caso mais emblemático pra você, assim? Pra memórias positivas ou pra memórias Assim, negativas? eu não tive nada, assim, muito grandioso. Muito É, porque a espetaculoso. gente pensa que o trauma é só uma coisa muito horrorosa que você passou na vida, né. Mas o trauma pode ser só que sua mãe saiu enquanto você era bebê e te deixou no berço ali, e aquilo ali já te deu uma sensação de abandono. Ou Uma então, coisa cotidiana, uma assim. coisa cotidiana. Porque não é o que você passa que vai te causar alguma dor, é como você interpreta aquilo dali. E a criança, ela não tem, a criança é como uma esponja. Tudo que vai acontecendo de fora, como ela não tem muita noção ainda, né, o fator crítico dela não está construído, é o que ela percebe da situação. Claro que vai ter situações de abuso, situações traumáticas, mas talvez situações simples, como a gente falar para o filho repetidamente que ele não é capaz, aquilo dali, depois lá, porque que ele é um adulto frustrado, de tanto que ele ouviu que ele não dá conta. Ah, tem muito da neurocompatibilidade nisso, não tem? É um tema que eu estudei, assim, recentemente, que tem muito desse universo infanto-juvenil. Você ficar falando pra criança que ela não é capaz. Porque eu mudei muito o meu jeito com a minha filha, muito baseado nesses relatos que eu vi, de coisas. Ao invés de, é a tal da disciplina positiva. Ao invés de falar pro seu filho que ele não é capaz, fala pra ele, olha, você consegue. Você tem que fazer assim, assim, assado. Os psicólogos estão gostando aí da conversa, né? E acho que tem muito disso na hipnose, né? De você. Acho que não só na hipnose, mas no trato em si do social, né? Tem gente que você olha e fala assim: ah, meu Deus, isso aí daria. Uma pessoa que você não conhece, às vezes, assim, você daria um bom caso ali pra sentar e fazer a hipnose. Eu acho que a gente é igual médico, sabe? O médico quando vê aquela aquela cirurgia complicada que acabou de falar assim: "Nossa, eu quero". Sim, mas eu acho assim, a gente tem que ter uma postura muito humilde. Todas as ferramentas são boas, todas as técnicas são boas. O que acontece é uma pessoa vai se conectar mais com a hipnoterapia, então seja bem-vindo. O que eu fico muito preocupada é que as pessoas estão com sofrimentos emocionais muito grandes e por preconceito, ainda com psicologia tem Tem preconceito. preconceito, Com sim. psiquiatra tem
preconceito, não é? E não busca. É Fica engraçado isso. A gente não é treinado pra falar de emoção, né? outro ponto A gente é importante. treinado, treinado é um nome mais É. estranho, mas a gente não é educado desde cedo pra falar de emoção. A gente é educado a estudar, a buscar uma faculdade, procurar um bom emprego, respeitar o pai, a mãe. A gente não é treinado pra falar de emoção. E o que que acontece? Esse é o racional, corresponde a 5% da gente que a gente fala. E a nossa emoção, que é o subconsciente, é o que a gente verdadeiramente é. 95% do processo. É o que a gente verdadeiramente é. E a gente vai nesse automático de... Você quer tirar o fone, Não, Sandra? tá bom. Tá te incomodando? Tá bom. Se tiver alto, a gente pede pro Vitinho dar uma baixada ali. Tá alto pra você? Tá um pouquinho. É, que eu vi que você tá fazendo assim. Consegue, Vitinho? Dá só uma... Aí, tá bom. Já melhorou, Já. melhorou. Obrigado, Vitão. Aí, o que eu estava falando? Do Você 95%. é treinado a ser um bom profissional, às vezes, né? E você chega aos 40 e 50 anos, mais ou menos, que é a hora que dá a sua crise. Por quê? Porque a vida não é isso. A vida vai além disso e você não foi treinado a ver suas emoções, a sentir, a perceber. Porque a gente é muito mais do que isso, né? Do que levantar, acordar, trabalhar e dormir. Isso, ser uma máquina. Ser uma máquina. É isso. E eu me conectei com a hipnoterapia porque, além de tratar a dor, o que que ela te ajuda? Um autoconhecimento, a se perceber. Autoconhecimento ajuda. E outra coisa, ressignificar a sua história. Saber que você passou por dor, mas a dor ela é importante.